Então eu gostaria de convidar o pastor Júlio. Enquanto o pastor está chegando, eu gostaria de convidar os irmãos, né, que domingo será o culto dirigido pelo Ministério da Mulher. E eu gostaria de convidar toda a amada igreja, amém? A estarmos juntos, unidos, né, em um único propósito, amém? Vamos orar, né, pelo pastor Júlio? Soberano Deus, soberano Pai, nós colocamos a vida do pastor Júlio nas mãos do Senhor. Te pedimos, ó Pai, derrama da tua bênção, da tua unção, da tua proteção sobre ele. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor esteve com ele nestes dias, o Senhor derramou cura sobre ele. Obrigada, Senhor, porque nós oramos, nós clamamos e graças te damos pela restauração dele. Graças te damos pela cura. Oh Deus, obrigada, Pai, que o Senhor continue cuidando dele, continue abençoando e que ele seja mesmo teu filho, teu servo, Pai, e que o Senhor esteja usando ele dia após dia nessa jornada, Pai, para trazer a tua palavra para nós, Pai. Te agradecemos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, porque eu deixei um recado lá no grupo do WhatsApp, né? Que eu hoje tinha algo especial para falar com a igreja, mas no momento certo, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou estar falando. Quero só agradecer as orações de vocês em meu favor, para que eu tivesse curado, né? E eu estou aqui muito feliz com o nosso Deus e muito feliz pelas orações que vocês fizeram. Estava lá em casa, né, e vendo a transmissão, e quando o bispo José Luiz foi fazer a oração, né, eu creio que Deus ali estava operando, porque eu sei que junto com ele essa igreja orava, e eu sou muito grato a Deus por ter pessoas que intercedem ao meu favor quando eu preciso, da mesma forma que eu faço pelos irmãos. Amém? Então vamos para a mensagem do Senhor dessa noite, porque eu sei que Deus vai falar muito com você. A parábola do joio e do trigo, Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Amém. Eu não vou me atrever a fazer a interpretação dessa passagem bíblica, porque logo em seguida quem faz a interpretação é o próprio Jesus Cristo. Então, como eu vou falar algo que o próprio Cristo explica. Vamos lá. Versículo 34, Mateus 13, 34. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas. E sem parábola, nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus
Deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeços e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino dos céus. Para quem tem ouvidos, ouça. Amém? Bom, eu estava preparando essa mensagem. Preparando, na verdade, não. Eu preparei ela semana passada. Estava estudando ela, né, para poder passar para os irmãos. E o Senhor me fez ir numa passagem bíblica que está em 2 Reis, no capítulo 22. Eu não vou ler porque é o capítulo inteiro, mas eu vou explicar para vocês do que se trata. Fala sobre o rei Josias. O rei Josias, quando ele começou a governar, ele tinha 8 anos. Então, era uma criança. Quando ele inteirou 18 anos, aí ele já era um rapaz, né? Naquela época, né, as pessoas casavam com 16 anos, era considerado, não era um rapaz, era considerado um homem. E o rei Josias, ele queria fazer a reforma no templo. Chamou seu escrivão e falou assim: olha, o escrivão era o contador da época. Vai lá no templo e vê quanto que tem de dinheiro no templo, né, o que foi recolhido, porque eu vou fazer os pagamentos e quero saber quanto que nós vamos investir nessa obra. O escrivão chegou e falou com o sumo sacerdote: olha, o rei manda dizer que quer saber quanto que tem e tal. O sumo sacerdote fala para ele assim: olha, no meio de tudo que nós temos aqui, eu encontrei um livro. É o livro da lei, um livro muito importante. E leu o livro para o escrivão. O escrivão falou: puxa, o livro, né? Vou levar esse livro para o rei. Chegou lá no rei Josias e falou assim: olha, rei, conversei com o sumo sacerdote. Aqui está um livro que ele disse que estava de posse dele lá no templo. Aí o rei falou assim: então lê para mim o livro, porque é o livro da lei, né? Eu quero saber qual é a lei de Deus para nós. E quando ele terminou de ler a lei, o rei rasgou as vestes, porque ele percebeu que eles não estavam cumprindo a vontade de Deus. E ele ficou tão triste, indignado, e falou assim: então, vamos consultar os profetas, porque os profetas é o intermediador entre Deus e os homens, né? Porque é onde quem trazia as mensagens de Deus. E consultando os profetas, aí chega a mensagem de Deus para o rei Josias. Falei: olha, de fato vocês têm acendido incenso para outros deuses, feito coisas totalmente inversas ao que eu ensinei. Mas eu percebi que quando você ficou sabendo da lei, você se indignou, rasgou suas próprias vestes. Mostra que você tinha um cuidado, e por que estava fazendo? Porque não tinha conhecimento. Aquilo que vocês fizeram de errado não vai passar em vão. Eu vou visitar a iniquidade de vocês, mas eu vou deixar pular o seu reino. Então, durante o reino de Josias, Deus não pesou a mão sobre o povo, até que o rei Josias fosse recolhido. Por quê? Pela atitude dele, por ele ter demonstrado que ele estava indignado e que ele não concordava, ele somente não tinha conhecimento. Amém? O Senhor falou comigo muito assim, que fala essa palavra para o povo: ensina meu povo que quem tem o conhecimento da lei do Senhor não anda errado.
Aleluias. Mas que Deus pesará a mão sobre aqueles que estão em erro, em falha, e erram porque não conhecem, e não conhecem porque não querem conhecer. A palavra de Deus está sendo ensinada, a lei de Deus está sendo dita, e o povo quer ficar em casa. O povo está cuidando de coisas, dos seus deveres, dos seus prazeres, dos seus descansos, e não querem se desgastar para ouvir a mensagem do Senhor. Mas assim como a parábola do joio, o Senhor vai recolher o joio e o trigo. E quando Ele recolher o trigo, Ele vai levar para si. Mas e o joio? Não pense que aquele crente domingueiro que não quer aprender a palavra de Deus será poupado porque não quer ouvir a mensagem, porque não quer aprender a palavra do Senhor. Quer uma atividade dominical para vir aqui passear, se santificar e aguardar a salvação. Mas a salvação vem para aqueles que cumprem o mandamento de Deus, e só cumprirá aquele que conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo ensinada nas quintas-feiras e também na escola bíblica dominical. Que o homem não finja. Eu falei para a igreja, eu convoquei a igreja, e eu não vou levar esse peso nas minhas costas, porque um dia eu estarei com o Senhor. E eu falei, tem uma mensagem do Senhor para a igreja nesta quinta-feira. Estava lá. Ouça quem quer ouvir. Quem tem temor, cumpra. Quem tem juízo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Mas que não venha dizer que este pastor foi leviano e não disse que o povo precisava aprender a palavra e que ele não ensinou a palavra. Porque o Espírito Santo falou comigo e eu não vou levar esse peso comigo. Não é uma palavra doce, mas é a melhor palavra que vocês poderiam ouvir. Porque quem conhece a palavra de Deus não é algo ruim. A palavra de Deus é doce para quem gosta. É ouro para quem entende, para quem pratica, porque cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida da sua vida. Deus é Deus da terra e dos céus. E tem aqueles que acham que a palavra pode ser desagradável quando não fala aquilo que quer, aquilo que deseja, aquilo que sente, que é prazeroso no seu coração. Fazia muito tempo que o Senhor não falava comigo. Para dizer a verdade, desde que eu cheguei aqui, não tinha falado. Não dessa forma. Mas o Espírito Santo fala com essa igreja hoje. Pastor não está querendo encher culto de quinta-feira. Pastor está querendo salvar almas. A palavra na Bíblia diz o seguinte: palavra de Deus que não se cumpre é palavra que Deus não disse. Com soberba falou o profeta, certamente esse profeta morrerá. Eu não brinco com a minha alma de dizer coisas que Deus disse sem Ele ter dito. Não brinco, porque aquele profeta que diz no nome do Senhor, sem o Senhor dizer, ele é um mentiroso, está usurpando a palavra de Deus por algum motivo, por algum benefício. E aquele que rouba a palavra do Senhor, dizendo palavra que Deus não disse, e falando da própria boca, e anunciando coisas do seu próprio coração, é um enganador, é um mentiroso. E o Senhor diz muito claro na palavra dele: certamente este profeta morrerá, aquele que disse em meu nome sem eu dizer. Então eu não brinco com a minha alma. Não digo para vocês algo que eu não acho, que eu não tenho certeza. Eu sou a pessoa que talvez mais teme dizer algo no nome do Senhor sem a vontade de Deus. Mas se eu sou pastor, eu não nego a palavra que o Senhor colocar no meu coração. Porque isso é a mesma coisa de negar a vocês o caminho da salvação.
Porque se eu estou aqui na frente da igreja, é porque o Senhor quer que eu fale a palavra dele. Se eu aceitei anunciar o Evangelho, anunciar a verdade, anunciar a palavra dele, então eu tenho que ter a coragem, a ousadia e jamais me esconder. Porque é muito mais fácil você ficar escondido e dizer, vamos levando, porque vai que eu estou falando do meu coração. Mas eu sinto no meu coração ser do Senhor. Aleluia. Sarabashuri querer matar a baraia. Então, irmãos, não vou dizer para vocês, não vou temer ninguém falando assim, os dias são maus, os dias são os dias de sempre. E a salvação também é. Porque aqui diz uma coisa no começo, sem parábolas, no versículo 34, sem parábolas nada lhe falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Eu quero que vocês entendam o seguinte, quando Jesus falava por parábolas, ele não estava, a palavra estava se cumprindo. Ele não estava cumprindo a palavra, e tem diferença, vou explicar. Ele não estava cumprindo a palavra estava se cumprindo. Por quê? Porque a origem de Jesus é antes da palavra ter sido escrita. Jesus se fez carne, o Espírito do Senhor veio à terra. Então, como ele, já antes da palavra ser escrita, ele já existia, se ela foi escrita e foi um homem de Deus, foi porque ele anunciou para o homem de Deus que assim seria feito. Amém? Então, quando aquilo acontecia, era a palavra se cumprindo sobre aquilo que o próprio Cristo havia dito de forma espiritual ao profeta. Mas nós não vivemos por assim, porque a palavra é anterior a nós. Nós temos que cumprir a palavra. Em Jesus a palavra se cumpriu, mas nós cumprimos a palavra que foi escrita antes de nós. Entenderam? E nós, para cumprir a palavra de Deus, só existe uma forma. Aprenda, saiba, porque ela está sendo anunciada hoje. Então hoje eu estou aqui como o escrivão, estava para o rei Josias, anunciando a vocês qual é a palavra de Deus, qual é a salvação, o que é a vontade do Senhor. E vocês só serão salvos se cumpri-las. Cumprir as palavras do Senhor. Amém? Então, irmãos, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está próximo. O que eu estou falando para vocês não é novidade, mas às vezes o Espírito vai tocar para que vocês tragam a memória e saibam realmente o que ele está dizendo já estava escrito. Já está anunciado há muito tempo, eu não estou trazendo novidade. Eu estou expressando a vontade de Deus. E o Senhor não está em contrário àquilo que já está escrito, porque o Senhor não se contraria a respeito da palavra. Então, vamos ouvir a Deus. E vamos obedecê-la. Busque conhecimento, para que você possa ser uma pessoa aprovada no dia que o Senhor vier recolher os seus. Quando ele separar o joio do trigo, esteja você entre o trigo. E você só estará, e eu já estou repetindo pela terceira vez, porque a palavra do Senhor diz que quando uma coisa é repetida pela terceira vez é porque é importante. Você só será apto se você ouvir e praticar. Não tem outra salvação. E isso é desde o início dos tempos. Aquele que ouvia a mensagem e praticava desde o início dos tempos, este era tido como inocente, era tido como uma pessoa que receberia a coroa da vitória. Em tempos antigos, a palavra de Deus era levada à praça e era lido, se eu não me engano, posso estar enganado, não tenho memória, mas de 8 em 8 anos, era lida na praça, porque o povo era analfabeto e não lia, não sabia ler, não tinha condição de ter a Bíblia escrita, e não sabia ler, mas ali anunciava-se a palavra de Deus, para que o povo soubesse. Hoje nós temos tecnologia, nós temos uma igreja linda, bonita, para você sentar, todos vocês sabem ler, tem muita maneira de você aprender. E quando você não puder estar presente, você ainda pode recorrer à internet para ver o culto que foi salvo. Então ninguém tem por inocente, porque na medida que as facilidades surgem, também a responsabilidade aumenta.
Porque aquele povo poderia dizer: não, eu não pude estar presente 8 anos atrás quando a palavra foi lida. Mas você vai poder dizer: não, Senhor, eu não escutei a sua palavra porque não tive tempo? Não, Senhor, não escutei a sua palavra porque não tive possibilidade? Então, quem é muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E vocês têm a possibilidade de ouvir a mensagem. E eu disse algumas vezes na quinta-feira, até no domingo eu disse, que eu estaria ensinando o Evangelho, e eu não vou, eu creio que eu não terei tempo de repetir isso na minha vida mais. Porque eu pretendo um dia, deixar a igreja e me aposentar. Mas eu estou explicando versículo a versículo do Novo Testamento. E eu não sei se eu farei isso outra vez. Entenderam? Então aproveita, ouça, porque ninguém vai mastigar para vocês como eu estou mastigando. Ninguém vai estudar e vai entregar tão fácil e sem dúvidas como eu estou fazendo. Mas também, da maneira que eu entrego, será cobrado de vocês o ouvir e o praticar. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria trazer do Espírito Santo, foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa manhã, quando eu estava estudando a mensagem do Senhor. Convido a irmã Marta para continuar a ler aqui, nós continuamos o estudo. A parábola do tesouro e da pérola, versículo 44, de Mateus 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Amém. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é um lugar? Se é um lugar, nós estaremos nele quando nós morrermos. Mas eu creio que o reino dos céus não é somente um lugar. O reino dos céus é um sentimento, é uma forma de vida, porque aqueles que estão em Deus já está no reino de Deus, porque está vivendo na terra o reino de Deus, porque ele sente como Deus, ele fala como Deus, ele se manifesta e age como um verdadeiro cristão. Você não precisa morrer para se comportar como cristão. Você tem que se comportar como cristão agora, para que quando você chegar ao momento, você vai entrar e não vai precisar alterar nada na sua vida. Eu sou cristão hoje e serei cristão da mesma forma no reino do Senhor. Então, o reino de Deus é como um tesouro escondido. Irmão, se você é cristão e aqui a palavra do Senhor é dita, você está tendo a voz do Senhor falando com você. E se Deus fala com você, é um tesouro. Larga tudo e vem ouvir a mensagem do Senhor. Porque o tesouro está aqui. Mas aquele que dá valor, aquele que sabe que a palavra de Deus é importante, ele não sente cansaço da quinta-feira. Ele não sente que vir aqui é um peso. Ele sente que aqui é um prazer para ouvir a voz de Deus anunciando para ele a novidade de vida que ele precisa ter. Aleluias. O Espírito ainda está forte. Oh, glórias. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo hoje? O povo me procura para ouvir profecias. Mas o que é uma profecia? Falar do que vai acontecer? Se você ouve o que vai acontecer, qual é o seu prazer de viver? Se você já sabe o que vai acontecer.
Mas ouça, me peça para entender o meu querer. Alamanarata baixuria. Orele baixuria malaia. Porque eu te corrijo. Eu te mostro o caminho da salvação. Choro, ele maturia mais, eu te sustento. Hala cantara baixuria balaia. Te fortaleço na sua caminhada. Halere canta churia balai. Te purifico o coração. Hala cantare sere balaia. Ho ishira manaia. Antere sere balaia. Ho sarabachara basuri querer mais. Hashere basuria mais. Eu te faço como o sol, brilhante, forte, quente. Halere cantarabaturia, huria massarai, chantare bassarabacuria, hourere seremanaia, houkere serebai. Tem muitas pessoas querendo ouvir trombetas, halabaturia seremanai, para falar, para ouvir o falar de Deus. Hanere cantare serebalaia, huxere massarai. Mas eu falo aos corações daqueles que me buscam. Nantare serebachuria balaia. E muitos não me ouvem porque não me buscam. Hana cantara suria manai. Hetsere seremachuria teremalaia. Roxarabassuria mais. Eu sou o teu tesouro. Ole serematuria manaia. Ore seremaia. Roxarabassuria temais. Eu sou a sua riqueza. Não porque eu posso te dar o que você quer, porque eu posso te transformar no que você precisa ser. Pois o Espírito do Senhor ainda fala nos dias de hoje. E anuncia as verdades que já foram escritas. O povo quer ver novidades. Mas a novidade tem que ser você, agindo diferente, sentindo de uma forma diferente, se comportando de forma diferente. E se comprometendo com Deus. A novidade é você. O Deus continua o mesmo. A palavra continua a mesma. A unção é a mesma. A promessa é a mesma. E o meu poder ainda é o mesmo para lhe favorecer. Ou eu não diz desde a origem dos tempos que eu seria o porto seguro, que eu seria a força de Israel. Hoje eu sou a força desta igreja, e sou a força de onde o meu nome é invocado, para aqueles que abriram o coração para a verdade, e preferiram ouvir a minha voz do que os desejos do próprio coração. Fortaleça em mim, no Sorabashuria mais. Não se fortaleça no próprio desejo da carne, pois o prazer é como o vinho. Num dia te traz alegria, no outro dia te traz a tristeza. A ressaca é a dor. Mas em mim há gozo eterno. Não se espante de ouvir o Senhor falar.
Cantara suri serebassuri mais. Pois eu venho falando, arabassuri mais, não somente com este pastor, arabassuri lhe cantara saramai, mas eu falo contigo, luri siribassuri mais. Mas muitos têm ouvido tapado, arabassuri mais, para o meu querer e a minha vontade. Nantereserebassuria, porque quando eu os chamo, lantereserebais, para a responsabilidade, anatsuria que teserebas, o coração está dizendo, routerebais, esta não é a voz de Deus, harabashuria mais. Esta voz está me levando a algo que eu não quero, cantareserebais, e o coração é resistente. Turieserebassuria mais, porque ainda não foi convertido. Nuriantarabaturietterebas, porque o coração que ouve a palavra do seu Deus, Nuriantarebacharabassuria, e sente amor por este Deus, Halarassuria mais, salta de alegria quando vê a voz do seu mestre. Não se indigne, Halabashuria mais, e nem se espante. No cantarashuriabas, voz do teu Deus, Sanan Cantarabai, porque eu continuarei a falar Atabashuriamas, continuarei a anunciar Alabashurianas, de tantas formas quanto forem possíveis, Huriesherebasuriamas, hoje por tecnologia, Lamassuriamas, mas também por vozes, Harabashuriamas, de servos e servas, Hurikesharabasu Cantarebassuria, como foi na origem dos tempos, Huriseribasuriabais, Halabashuriamas, porque a minha palavra diz, Turishiribasuri cantaramais, se não houvesse quem dissesse, Luriaramasuri, a minha palavra, Noresquereserbais, as pedras falariam, Oreserimasuriamais, mas vocês são mais do que isto, Nanamasuriabais, ouvem, Halabashuriamas, na sua própria língua, Harabasuriamais, dentro do vosso entendimento, Luriantarabashurias, não palavras por enigmas, Nuriansarebashuria, mas o Senhor fala abertamente e claramente, Halabasuriamais, porque o véu foi rasgado, Anterecerebais, e não há nada a ser oculto, Nuriabashuri cantarerebais, o que eu falo vós o entendeis, Nuricantasuriabás, e o que eu vos ensino, pratiqueis, Narabasurielebasuri cantaras, e eu vos farei justiça, Turia serebalaia, cantarei serebais, vocês serão o meu povo dos dias atuais, Hanamassuri canta serebais, e eu serei o vosso Deus para toda a eternidade. Não querer seremanturia serebalaia, Hantere serebashuria balai. Ouça o que eu vou dizer, Halabashuria mais. Muitos desejam ouvir o que vocês estão ouvindo. Muitos desejariam, Muntarabashuria mais, muitos dariam o que têm, no Serebassuria mais, para ouvir a voz do seu Senhor. Halasharema cantare sereba. Mas eu, por amor, eu vos ensino. Mas não importa se são poucos. Zenon, o Senhor está dizendo para você, Zenon. Não importa se são poucos. Ensina. Ensina, porque os poucos multiplicam. E a palavra lá, ela é profunda. E quando ela registra-se no coração, quando ela é conversão genuína, aquele fogo, da certeza daquele que fala do que sabe, aquela certeza que você sente no seu coração, aliadas à fé que você tem em mim, derruba as barreiras de concreto dos corações, daqueles que estão secos, daqueles que não têm ouvido, aqueles que estão
frios, eu derrubo as barreiras, e a minha palavra penetra o coração. Porque a verdade prevalece. No tempo atual, pessoas convertendo verdades, mas por um tempo as pessoas se enganam, mas retornam para o ponto de origem, porque a verdade, ela permanece. E eu sou a verdade, diz o Senhor. Minhas palavras ecoam de geração em geração, porque são a verdade. Alguns negam por um tempo, outros colocam dúvidas ao coração do que crê, mas a verdade tem prevalecido. Geração pós geração, tem se curvado diante dessa verdade. Homens maus, têm tirado a verdade do povo, porque não permitem que as pessoas ouçam a verdade. Antes escondem a verdade, e fala do que lhes é prazeroso ao coração, para direcionar pessoas, para levá-las cativas aos seus quereres. Mas se a verdade chega, as mentiras caem por terra. O meu povo perece, porque não conhece a verdade. E há povo que não está querendo ouvir a verdade. E seus corações estão criando barreiras, barreiras de terra, de pó, corações sujos, porque não querem ouvir a verdade. Mas que esta igreja, lave seus corações, e ouça a palavra, para que a verdade vos liberte, para que vocês se transformem em trigo, porque há conversão a ser feita, pois a palavra do Senhor, transforma o joio em trigo. Ninguém está perdido, pois aquele que o Senhor tocar, e permitir ser tocado, eu vos transformarei, e vos revelarei aquilo que vocês precisam ouvir e praticar. Eu sou um Deus guia, que mostra o caminho, mas confia em mim, e veja o meu cajado, e não se aparte do cajado, para que vás bem, tu e tua casa, pois você é a luz que ilumina o seu lar. Se eles não estão ouvindo, não cabe a você ficar como eles, e não ouvir também. Busque a luz do Senhor, tenha a verdade gravada no seu coração, e quando você brilhar no seu lar, todos ouvirão a mensagem, e a palavra penetrará o coração de pedra, como uma gota, gota que bate em pedras, em tijolos de pedra, e vai perfurando, dia após dia, dia após dia, dia após dia,
não serebachúria mais, até atingir o coração. E lavar mais a salvação da sua casa. Mais passa pelo ouvir a palavra para que você tenha sabedoria, e a sabedoria elevada ao conhecimento, mais transforma a mente e o coração. Mais falar o que é certo, falar o que é preciso, no mais da forma adequada, mais isso é para aqueles que ouvem a minha voz, pois eu sou a sabedoria, nunca na maturia balas daquele que crê. Salomão desejou sabedoria, e teve sabedoria humana. E muito lhe foi dado, porque pediu o que era bom. Peça sabedoria espiritual, e muito lhe será dado, e o que há de proveito na sabedoria espiritual, excede o entendimento humano, porque converte o coração, e transforma o ser humano. A sabedoria humana modifica o ambiente, dando prosperidade a quem o tem. Mas não vai adiantar toda a prosperidade se a pessoa não tiver um coração limpo. Porque a prosperidade na terra fica, e o coração puro, te eleva a categoria de servo do Senhor. O Senhor vos abençoe nesta noite, pois sou um Deus abençoador. O meu amor te toca, porque eu zelo por ti. Ou você acha que eu não tenho cuidado daqueles que são meus? Ou eu não tenho cuidado de ti? Porque não um homem desses que vocês ouvem na Bíblia, é mais importante do que vocês. Eu sou o Deus do indivíduo. Eu trato cada um em particular. Não procure glórias humanas. Essas pessoas tiveram a glória para cumprir uma função a qual foi chamada. Alguns se destacaram, mas o meu amor por elas, não é maior do que é por você. Porque se assim o fosse, eu não teria todos os meus filhos como iguais. Seria um pai que iria escolher alguns para privilegiar alguns e excluiria outros. Isso não é justiça do Pai. O bom Pai ama a todos, porque no coração do Pai cabem todos. Você é especial. Você nunca foi abandonado ou abandonada. Você simplesmente não me ouviu ou não me enxergou. E permitiu que a dúvida entrasse no seu coração. Mas não precisa ser assim mais.
uma palavra quero vos dizer, Hanamaturia mais, para que toda esta igreja cresça, Halabassuria mais, existe um fundamento, Halabaturi que serebassuria mais, a ser praticado por todos, Halabashuri lebassuria mais, o perdão e o amor. Não é esta a minha palavra desde o princípio? Estou falando alguma novidade? Estou repetindo algo que eu já não disse? O perdão apaga as transgressões, e o amor eleva a alma de quem o sente. Vos perdoe e vos ame, como eu fiz, e por vocês me entreguei, diz o Senhor, e não neguei o Calvário. Vocês mereciam, se nem existiam, e por quanto mais, o meu sacrifício foi necessário, mas eu tinha na maturia mais o perdão, e o amor. Eu precisava perdoar, para que vocês tivessem uma oportunidade, de serem salvos. E a maneira que eu achei, para vos perdoar, não foi por meio do amor? Uma coisa não está distante da outra. Elas devem andar sempre juntas. Perdão e amor são os fundamentos da salvação. Não tem amor aquele que não sabe perdoar. E quem não perdoa, não pode alcançar o amor. Se querem serem melhores e terem uma chance à salvação, pratique esses dois fundamentos, aliado a observância da palavra, e o ouvi-la, porque se hoje eu vos dou uma chave de vitória, é porque vocês vieram ouvir essa fala, ouvir a minha fala, muito mais vos entregarei, culto após culto, estudo após estudo, aula após aula, porque aqueles que querem ouvir, muito lhes será dado, e proporcionalmente, aquilo que lhes é dado, as bênçãos vos estarão à disposição. Ou eu não sou aquele que paga, aquele que serve. Aprendam, não é para receber somente, que se deve estar na casa do Senhor. Receber bênçãos, receber poder, mas é por relacionamento, pelo meu amor, que eu recebo o vosso amor. Somos um, quando Deus, e o seu povo, estão irmanados, no amor, e na intimidade do Siribasuri canta Serimas, que é notória, aqueles que buscam ao Senhor.
Mararassuriamás. Que a paz, Halabashuriamás, esteja convosco. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos orar? Já deu tempo. Aleluias.